Minha missão é tornar você um policial. Por isso, nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de direito administrativo. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Bancasesp TJ 2018. Considerando um entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue o item a seguir. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo do âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Item errado. Segundo o STF, os próprios princípios constitucionais vedam a prática do nepotismo. Logo, não é necessário editar uma lei formal para sua vedação. Observação: o STF julgou válida uma resolução do CNJ que vedava o nepotismo e ainda editou a súmula vinculante 13, entendendo que a vedação para a nomeação de parentes para cargos públicos fundamenta-se diretamente nos princípios constitucionais. Bancasesp TRE 2017. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou, sob a gestão do novo prefeito, a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar a pretensão do município, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da confiança legítima. Item correto. Na situação em tela, pode-se ter uma ofensa ao princípio da confiança legítima, pois os particulares acreditavam na legalidade dos atos emanados na gestão do prefeito anterior e, por isso, se atuaram de boa-fé, não poderiam ser prejudicados pela nova gestão municipal. Bancasesp PM 2018. Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo nelas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da impessoalidade. Item correto. Conforme Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º, entre aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Bancasesp PC 2018. No exercício do cargo, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a: letra A, ética; letra B, impessoalidade; letra C, conveniência; letra D, eficiência; ou letra E, legalidade. A alternativa correta é a letra A, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Inciso 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Logo,
não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, com base nas regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição Federal. No contexto em tela, o servidor vinculará sua decisão à ética. Bancasesp, PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico-administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que o princípio da legalidade veda à administração a prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. Item correto. Princípio da legalidade. A administração só poderá realizar os atos que possuem previsão legal. Ato nominado, ato que possui previsão em lei, estando apto a alcançar determinado fim. Ato inominado, ato que não possui previsão em lei, não estando apto a alcançar determinado fim. É vedado à administração praticar atos inominados, isto é, atos sem previsão em lei, mas, ao particular, é possibilitado fazer tudo o que a lei não proíbe. Bancasesp, PGE 2018. Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, é correto afirmar que, apesar de estar submetida à legalidade estrita, a administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos dos particulares quando não existir conteúdo legal expresso. Item errado. A interpretação em relações a direitos não pode ocorrer de forma restritiva, pois estaria limitando um aspecto definido em lei e, em regra, também não pode ocorrer de forma ampliativa, em virtude da indisponibilidade do interesse público. CESP-FUB 2015. Paulo foi aprovado em concurso para analista que exigia nível superior. Nomeado empossado, Paulo passou a desempenhar suas funções com aparência de legalidade. Posteriormente, constatou-se que Paulo jamais havia colado grau em instituição de ensino superior, detendo como titulação máxima o ensino médio. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. Os atos administrativos praticados por Paulo, embora tenham vícios, podem ser considerados válidos quanto aos efeitos que atinjam terceiros de boa-fé em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Item correto. Princípio da segurança jurídica objetiva preservar as relações jurídicas já consolidadas, os direitos daqueles que agiriam de boa-fé perante a administração, pois o administrado não pode ser prejudicado pela má atuação da administração pública. Conclusão: os efeitos dos atos praticados com aparência de legalidade, mas que posteriormente forem considerados ilegais por algum problema relacionado à atuação da administração pública, devem ser preservados quando atingirem terceiros de boa-fé. Bancasesp, TCE 2018. A administração pública pode anular e revogar os seus atos, independentemente de solicitação ao Poder Judiciário. Esse poder-dever está consagrado na súmula número 346 do STF, que afirma que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos, e na súmula número 473 do STF, que afirma que a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade.
O poder-dever descrito anteriormente corresponde ao princípio da autotutela. Item correto: princípio da autotutela. A administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Logo, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. CESP 2016. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato, praticado de boa-fé. Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio administrativo da moralidade. Item errado. A questão apresenta a atuação da autoridade administrativa fundada no princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica busca assegurar a estabilidade das relações jurídicas já consolidadas frente à evolução do direito. É um princípio com diversas aplicações, exemplo, proteção ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É fundamento da prescrição e da decadência, exemplo, evita a aplicação de sanções administrativas quando se passam vários anos da ocorrência da irregularidade. Observação: moralidade impõe que o administrador público adote a postura ética, honesta e de boa-fé em sua conduta, ou seja, o agente público, além da legalidade, deve respeitar a moralidade administrativa. CESP-TJ DFT 2015. 1. A administração pública não pode atuar com o objetivo de prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, nem os seus atos devem ser imputados aos funcionários que os praticam, mas ao órgão da administração pública. 2. A administração deve agir de modo célere, com o melhor desempenho possível de suas atribuições, visando obter os melhores resultados. No direito administrativo, essas assertivas correspondem, respectivamente, aos princípios da impessoalidade e da eficiência. Item correto: princípio da impessoalidade. A administração pública não deve prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Os atos administrativos devem ser imputados à administração e não aos seus agentes. O item 1 trata do princípio da impessoalidade. Princípio da eficiência. A administração deve ser mais célere, utilizando melhor os recursos públicos para fornecer os serviços com o melhor desempenho e os melhores resultados. O item 2 trata do princípio da eficiência. Banca CESP MPE 2018. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar de assegurada a supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares. Item errado. A supremacia do interesse público fundamenta a existência das prerrogativas ou poderes especiais da administração pública, verticalidade nas relações entre a administração e o particular. Logo, a supremacia do interesse público sobre o privado é o princípio que legitima a administração pública a ter os privilégios não concedidos aos particulares, desde que o objeto final seja o interesse público. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também ao princípio da legalidade. Item errado.
É possível que um ato seja lícito, porém imoral. Exemplo: um presidente de uma Assembleia Legislativa Estadual que usa recursos públicos para comprar itens caros para os deputados, imaginando que a compra seja realizada dentro dos parâmetros legais. Mesmo assim, se trata de uma imoralidade utilizar-se de recursos públicos para ostentar itens caros para os deputados, quando a população não possui um atendimento adequado em segurança pública, por exemplo. Conclusão: os princípios da legalidade e da moralidade são princípios autônomos. Bancasesp IPHAN 2018. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IPHAN deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Item correto. O IPHAN é uma autarquia, pertence à administração indireta e assim se enquadra nos requisitos da Constituição Federal, artigo 37. Entre aspas, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, nos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bancasesp STJ 2018. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária para combate ao mosquito da dengue. Nos panfletos, constava sua imagem, além do símbolo da sua campanha eleitoral. Assertiva. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Item errado, Constituição Federal de 88, artigo 37, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Conclusão: o ato do prefeito representou clara afronta ao princípio da impessoalidade, o qual proíbe a utilização de símbolos e imagens pessoais nos atos administrativos como forma de promover o agente público. Bancasesp ABIN 2018. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos sob pena de responsabilização pelos seus atos. Item correto. O princípio da eficiência exige que a administração pública e seus agentes atuem com rendimento, ou seja, produzir mais utilizando menos recursos. É um princípio que consta expressamente no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nesse contexto, o artigo 70 da Constituição Federal de 88 prevê a realização do controle de economicidade por intermédio do controle interno e externo. Se um agente público, por exemplo, tiver uma conduta antieconômica, poderá ser responsabilizado pelos órgãos de controle. CESP-STJ 2018. O fato de a advocacia pública, no âmbito judicial, defender ocupantes de cargo comissionado pela prática de ato no exercício de suas atribuições, amoldar-se à teoria da representação. Item errado. Teoria da representação. O agente público seria um representante do Estado por força de lei. Teoria não adotada pelo Brasil. Observação: apesar das divergências doutrinárias, a advocacia pública não se destina a defender servidores, mas sim o órgão ou a entidade. Logo, se um servidor cometer uma irregularidade no exercício de suas funções, ele terá que contratar o próprio defensor, advogado. Teoria da imputação, teoria do órgão.
adotada pelo Brasil, justifica o exercício das funções dos agentes públicos. A pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio de órgãos. Assim, quando os agentes que compõem os órgãos manifestam a sua vontade, é como se o próprio Estado o fizesse. CESP-TRE 2017. Em razão da grande demanda constitucional por sua atuação, o Estado, além de realizar suas atividades administrativas de maneira direta, pode desenvolvê-las de modo indireto por meio de órgãos, agentes e pessoas jurídicas. Nesse cenário da organização administrativa, podem ocorrer os processos de desconcentração e descentralização do poder. Acerca desses processos, é correto afirmar que o processo de distribuição interna de competências decisórias, agrupadas em unidades do conjunto orgânico que compõe o Estado, é chamado de desconcentração. Item correto: desconcentração dá origem aos órgãos públicos, distribuição interna de competências no âmbito da mesma pessoa jurídica. CESP-STJ 2018. A descentralização administrativa, um dos princípios que regem a administração pública, pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais. Item correto: descentralização administrativa. O Estado não executa o serviço através da administração direta. Envolve duas pessoas distintas: o Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e 2, a pessoa que executará o serviço, entidade administrativa ou particular. Logo, pressupõe a criação de entidades com personalidade jurídica própria para o exercício de funções tipicamente estatais. Banca CESP-TRE 2016. É correto afirmar que, no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública, a delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar, propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento de órgãos e entidades, mesmo durante impedimentos temporários dos agentes originalmente competentes para a prática do ato. Item errado: a delegação, a suplência e a substituição são formas de assegurar que as funções públicas sejam desempenhadas mesmo durante o afastamento do titular. Exemplo, férias. Assim, a delegação relaciona-se com a continuidade dos serviços públicos, mas a delegação decorre do poder hierárquico e não do poder disciplinar. CESP-TRT 2016. A respeito dos princípios da administração pública, é correto afirmar que a publicidade, princípio basilar da administração pública, não pode sofrer restrições. Item errado: a publicidade, apesar de ser a regra, pode sofrer exceções relativas à segurança da sociedade e do Estado e à proteção da intimidade. Por exemplo, entre aspas, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.